Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula desse produto aqui maravilhoso que é o Instagram. Tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre Primal Branding. O que é Primal Branding? Primal Branding é a alma do seu negócio. Vem aqui comigo aqui na tela do computador. É uma metodologia que possui 7 pilares para a criação de comunidades com a sua marca. Ou seja, é uma maneira de conquistar seus clientes de uma maneira contínua, usado pelos melhores profissionais do marketing digital e tem o potencial de transformar o seu negócio na próxima história de sucesso. Então, o Primal Branding ele é composto por 7 pilares e a gente vai ver esses 7 pilares agora. O primeiro pilar, assim, que eu acho que é o topo, assim, que é o mais importante de tudo, é a história. Você precisa contar a sua história na internet para criar uma identificação com as pessoas que estão te seguindo, tá bom? As pessoas podem querer copiar um site seu. Já tive um produto que as pessoas copiaram totalmente o site igualzinho. Aí criaram uma logo e colocaram a logo delas em cima do meu produto. Incrível. As pessoas conseguem copiar o site em si, conseguem copiar os vídeos, os carrosséis, as fotos, mas ninguém vai conseguir copiar a sua história, porque a sua história ela é única, só você presenciou, só você vivenciou a sua história. Então é isso que vai te fazer único em relação à sua concorrência. Depois a gente vai ter uma aula específica explicando como estruturar a sua história de sucesso, tá bom? Mas antes, vamos para essa aula aqui sobre o Primal Branding, tá bom? Então eu faço aqui um grande questionamento aqui para vocês. Por que a Disney faz sucesso? Faz grande sucesso, né? Porque a Disney conta história toda hora. A Disney é composta por milhões de desenhos, vários desenhos de contos de fadas, vários desenhos assim que trazem várias lições assim pra gente mesmo. Então, cada história em si, ele é única e específica, que faz que cada desenho seja clássico, como o da Bela e a Fera. Então, vocês precisam contar com riqueza de detalhes as suas histórias, fazer com que as pessoas queiram assistir a sua história até o final. Você tem que deixar toda hora uma curiosidade e uma emoção diferente. É igual assim, quando eu adoro ver série coreana. Então as séries coreanas elas estão ficando cada vez mais famosas aqui no Brasil. E uma coisa interessante é que quando eles contam uma história, no final de cada episódio, eles dão um breve, assim, um pouquinho assim do que vai acontecer no próximo episódio em si. Então a gente fica com aquela curiosidade para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Tem séries que a gente consegue assistir, né, um atrás do outro, assim, um episódio, mas não, tem outras séries que só lançam o outro episódio na semana que vem. E aí você fica, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer com aquela história. Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com as nossas redes sociais. A gente tem que sempre contar a nossa história, trazer uma emoção diferente e uma curiosidade para fazer com que a pessoa queira cada vez mais consumir os seus vídeos, os seus conteúdos em si, tá bom? Mas assim, eu acho que muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora vão pensar assim: ai, Ana, mas eu não tenho uma história tão interessante assim. Mas eu não sei como eu vou contar minha história. Eu não sei se é muito especial, não sei se tem alguma coisa relevância assim. Tem sim, todos nós temos histórias para contar. Então, é você que não sabe contar a sua história. Depois a gente vai ter uma aula específica contando assim como estruturar uma história de sucesso, tá bom? Que eu vou ensinar vocês aqui os truques e por aí vai. Olha eu já trazendo o quê? A curiosidade, ó. Olha eu já adiantando o conteúdo que pode vir numa próxima aula. Que pode vir não, que vai vir na próxima aula. Então é isso, a gente sempre vai trazendo essas curiosidades aqui para aprender vocês para assistir essa aula até o final. E nossos conteúdos em si até o final. Então você tem que juntar a sua história em blocos. Você vai pegar a sua história no comum, grandão aqui, e vai juntar em partes. Que quando você junta em várias partes, você vai conseguir depois fazer o aglomerado da história ao total, tá bom? Então, assim, a gente pode começar com essas perguntas aqui iniciais que você pode responder aqui agora aqui. Vocês podem pausar a aula e anotar a resposta no papel, no documento do Word, tá bom? Então, assim, ó, como você era antes de ser o que é hoje? Olha que pergunta maravilhosa, né? Quais foram os pontos de decisão? Por que você faz o que faz hoje?
mostrar o seu porquê de várias formas, né? E qual é a sua história? Qual a história do seu produto? Qual a história do seu serviço? Tipo, por que você decidiu trabalhar com o que você está fazendo hoje, né? Então, assim, vocês podem tanto escrever no papel, no documento do Word, e eu vou disponibilizar essas perguntas aqui abaixo dessa aula aqui também, e na aula também de histórias também, que aí isso vai ajudar vocês a fazer um exercício para saber montar suas próprias histórias. Então, assim, mais ou menos assim, como você era antes de ser o que é hoje? Vou contar um exemplo meu que pode ajudar vocês aí agora também. Bom, eu agora, né, trabalho com a internet, com marca digital, tenho vários clientes no mundo inteiro e por aí vai, né, vendo produtos físicos e digitais através da internet. Mas assim, como eu era antes de ser o que é hoje, eu era formada, sou formada, né, em design de moda, né. No meu primeiro emprego, eu era assistente de moda em uma fábrica de roupas. Então esse foi meu início, né? Então, assim, quando você está na faculdade, você sonha que você vai trabalhar como se fosse o filme do Diabo Veste Prada. Você é cheio de roupas, assim, de marca, de Gucci, Chanel, Louis Vuitton, e tá lá em Nova York, correndo com um cafezinho do Starbucks e indo trabalhar em Nova York. Eu achava que eu ia trabalhar assim, quando eu fosse trabalhar com design de moda. Só que a minha realidade, eu comecei a trabalhar numa fábrica de roupas, e eu era somente uma assistente de moda. Eu era praticamente uma escrava. Eu trabalhava, fazia de tudo. Tudo mesmo ali naquele setor ali no ramo feminino. Eu fazia as fichas técnicas, eu que andava a fábrica toda para saber o que está acontecendo ao redor. Em processo de cada roupa ali que a gente estava construindo. Então, assim, eu era explorada, as pessoas falavam mal do meu corpo, que eu tava gordinha, que eu era isso e é isso. Enfim, gente, milhões de histórias que depois eu posso contar separadamente desse curso. Mas olha que interessante, eu comecei lá embaixo, comecei como uma assistente de moda feminina. E aí, eu sentia que aquele ambiente não era para mim. E aí teve um grande dia que eu fui chamada numa sala ali e o gestor falou que eu era a melhor funcionária daquele setor ali, que eu nunca cheguei atrasada, nunca faltei, eu era a melhor e eu era muito melhor em relação àquele ambiente assim. Pra vocês verem que até a empresa em si soube reconhecer e eles me mandaram embora. No início eu fiquei chateada, fiquei triste, por aí vai. Mas depois eu vi que Deus estava me abençoando. Tipo assim, você tem caminhos muito melhores para seguir. Então, a sua jornada até aqui acabou, para que com outras vierem muito melhor do que você está passando agora, né? Então, eu, resumidamente, né, meu ano de 2019, fui mandada embora, fui fazer várias entrevistas de emprego, passar por várias etapas até a última, e escolhi outra pessoa, quase era aceita na entrevista de emprego, sabe? Só que no final eu não era aceita. E aí eu fui fazer mestrado, né? Fui fazer uma prova para entrar no mestrado. Eu passei, só que eu não fui aceita, classificada entre as 30 pessoas ali. Então foi um ano dos nãos na minha vida. E eu fiquei, tipo, muito triste. Muito triste. Tipo, caramba, eu não tô conseguindo fazer isso, sabe? E depois veio a pandemia, eu tava doente, por aí vai, comecei a minha primeira coleção, né, meu primeiro produto na internet, que foi pinturas e jaquetas manuais. Então, veio a pintura de jaquetas manuais, pintei óculos, pintei blusas, pintei bolsas e por aí vai. E aí depois eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, e a gente viu que o Neymar comprou um desenho assim de um NFT por sei lá quantos $1000. E aí eu pensei, pô, se ele comprou um desenho de um macaco, eu faço o zoológico inteiro. Então, através dessa ideia, juntou eu e mais 3 pessoas, e a gente montou 2 coleções de NFT e vendemos o nosso produto para o mundo inteiro. E depois disso, né, comecei a investir cada vez mais em marketing digital, e agora estou aqui entregando aqui o meu ouro aqui para vocês. Olha como a história tem vários nuances, né? Teve a fase ruim, teve a fase de descoberta, percepção, aprendizado, e fui melhorando ao longo do tempo. E é mais ou menos isso que vocês vão escrever aqui agora, né? Como era você antes de ser o que é hoje? Quais foram os pontos de decisão?
né? Por que você faz o que faz hoje? Porque eu faço o que eu faço hoje? Porque eu gosto de trabalhar com marketing digital e eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar, eu gosto de entregar o meu ouro aqui. Então eu gosto de ajudar vários empresários a melhorarem seus negócios nas redes sociais. Então olha o meu propósito, né? Por que a minha história existe, né? Por que isso aqui tudo? Tudo tem um motivo. E aí vocês vão refletir isso agora em relação ao produto de vocês, tá bom? Então, assim, criem um arsenal de histórias. O que é um arsenal de histórias? O que eu quis dizer com esse slide aqui bonitinho ali, cheio de lâmpadas brilhando e por aí vai? Um jeito muito legal de você lembrar da sua história em si foi um exercício que eu já fiz com a minha mãe, tá? Eu sentei junto com a minha mãe, estava aqui no meu quarto e aí eu botei assim o áudio do WhatsApp para funcionar. E eu falava assim com a minha mãe: mãe, vamos contar a minha história? Desde quando eu era criancinha, adolescente, adulta. Vamos conversar, vamos contar a história sobre vários momentos que aconteceu na minha vida. Que tem muitas coisas que eu lembro, mas tinha várias coisas que eu não lembrava. E aí eu fui registrando isso tudo através de áudio do WhatsApp. E aí a gente vai falando assim sobre criancinha, sobre adolescência. Foi um dia muito legal. Vocês podem fazer esse exercício com parentes queridos que acompanharam ali sua evolução, o seu crescimento, ou com amigos, amigas em comum e por aí vai. Pessoas que vão saber contar a sua história, talvez melhor do que você, né? E aí vocês registram tudo isso em áudio no seu WhatsApp. Tá bom? E aí tem uma inteligência artificial que eu coloquei aqui no WhatsApp, só que eu esqueci agora, no momento da aula, qual é o nome dessa inteligência artificial, mas deixa eu lembrar aqui. Zapia Brasil. Eu colocava todos os meus áudios aqui, ó como é que ficou grande, ó. E aqui eu conseguia transcrever o áudio que eu mandava no WhatsApp. E já me ajuda bastante. Olha como é que é o tamanho do texto. Imagina ficar escrevendo isso toda hora. Olha quanta coisa, sabe? Olha aqui quanta história tem. Então eu botava um comando aqui para ele descrever o áudio. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui, ó. Olá, Zap. Aqui, ó. Converter áudio em texto. Aí ele falou, pode falar aqui. Pode falar o áudio em si. E eu mandava os áudios e ele ia transcrevendo. Então, gente, depois eu juntava todas essas ideias aqui, tudo que estava escrito aqui, num documento do Word e fui segmentando assim, tipo assim, essa aqui é a parte da criança, essa aqui é a parte da adolescência, isso aqui é a parte da adulta, isso aqui foi algum fato que aconteceu de interessante, por aí vai. Então, quando você cria esse arsenal de histórias, isso vai ampliar cada vez mais a sua mente, porque essas histórias vão ser ótimas para você contar. As suas histórias tanto nas redes sociais, em algum vídeo, alguma legenda específica, no canal do YouTube. Eu já tenho um vídeo contando mais especificamente essa minha história que eu contei agora brevemente aqui pra vocês agora anteriormente, né? E essa história em si também vai ser muito boa para você implementar e vender os seus produtos e seus serviços, tá? Porque a maioria das coisas, assim, grandes oportunidades podem também estar dentro de grandes problemas. Então, às vezes, quando a gente começa a analisar algumas histórias que aconteceram com a gente, isso você pode servir tanto para fazer uma palestra, pode servir para você fazer um livro contando a sua história em si. Então, esse é um exercício para vocês fazerem agora também, criar esse arsenal de histórias, sentar com pessoas queridas e contar, assim, vai registrando no áudio, vai anotando, transcreve com a inteligência artificial e coloque tudo num documento do Word, que isso vai te facilitar muito na hora de criar os seus conteúdos também nas redes sociais. Olha a dica, hein? Eu já fiz vários testes assim no meu perfil. Então antigamente eu postava somente conteúdos assim voltados para marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital. E talvez não estava entregando, tinha poucas curtidas, visualizações e por aí vai. Mas quando eu comecei a introduzir a minha história, nossa, as pessoas como curtem, engajam, comentam, as pessoas ficam, uau, olha a diferença, olha como é que você era antes e depois. Antes você podia ser pobre, agora está numa situação melhor. Antes você podia estar
mais acima do peso e agora você tá mais magra ou com mais músculo e por aí vai. Esses antes e depois faz com que as pessoas ficam, uau, se ela conseguiu, eu também consigo. Eu tive essa sensação quando eu fui no evento da Kiwi Fire Festival nesse ano, né? E vários palestrantes assim que eu conhecia e outros que eu não conhecia as histórias em si, eu olhava a pessoa e falava assim, essa pessoa aí sempre foi rica, essa aí nunca teve dificuldade na vida nem nada. E todos eles, todos os palestrantes, quando subiram ao palco ali, todos eles contaram as suas histórias, tipo assim, olha gente, eu era desse jeito aqui, eu fazia isso aqui, eu tinha dificuldade para comprar até o leite para as minhas crianças e agora eu estou nesse patamar que aí você ficava, uau, se ele realmente conseguiu esse processo todo, então eu vou conseguir também. E isso faz com que as pessoas se identifiquem mais com você, com a sua história e por aí vai, que elas vão ver, tipo, caramba, ela já sentiu o meu medo, as minhas dores e por aí vai. Então, se ela conseguiu chegar nesse patamar, eu vou conseguir também. Então, essas histórias vão servir muito para inspirar várias pessoas também e criar essa conexão também com os seus seguidores, tá bom? Então, a outra etapa dessa pirâmide em si são as crenças. E as crenças são assim, ó, os valores que te movem e que movem a sua marca. É o porquê que a sua marca existe, tá? Então, talvez para um ramo de beleza em si, qual é a crença, né? A beleza vem de dentro para fora. É uma beleza sem padrão. A minha crença em si, eu até botei um foguete aqui, que significa um foguete não dá ré. Então, se eu estou sempre subindo, a minha tendência é sempre acelerar, sempre ir para cima, para frente e nunca retroceder, nunca voltar para trás. Então essa é a minha crença. Então vocês têm que perceber quais são as crenças de vocês e quais são as crenças estão ligadas também à marca de vocês também. Então aqui também, ó, quais são as crenças do seu produto, no que você acredita. Vocês não podem ter medo do seu posicionamento, tá? Você vai usar essas crenças em seus posts, em seus vídeos e nas suas legendas também. Vocês vão colocar o que vocês acreditam, tá bom? Então essa é mais um pilar ali da pirâmide em si. Outra crença que é maravilhosa são os ícones. O meu ícone, vocês podem perceber, sempre vai ter um batom vermelho. Hoje é que eu tô com batom rosa para combinar aqui com blazer, mas sempre eu estou usando um batom vermelho. Então ele é o meu ícone muito forte. Vocês podem abrir o meu Instagram agora e sempre vai repetir esse ícone em si, que é o batom vermelho. Então vocês podem perceber que eu uso tanto esse símbolo na bio do meu Instagram, uso tanto nas fotos, sempre estou de batom vermelho. Essa jaqueta eu fiz vários desenhos de bocas vermelhas. Eu fui pro Rock in Rio, chamou atenção porque eu fiz uma jaqueta de acordo com o que eu gosto, né? A boca vermelha. E imagina, eu fui no show de rock, tava todo mundo de preto e só eu ali de jaqueta com boca vermelha. Então eu me destaquei ali em relação àquela plenitude ali, aquele pontinho vermelho ali, era eu. Então esse é o meu ícone. Então eu apresento tanto esse ícone, desculpa, numa bio, numa foto, numa jaqueta, numa peça de roupa, numa estampa por aí si. E fazendo um vídeo aqui também, olha aqui, ó. Opa, calma aí. Então vocês podem ver que eu estava ali, ó, com o batomzinho vermelho, passando o batom vermelho aqui na boca. Então o ícone é isso, são símbolos visuais que representam a sua marca. Quais as cores que te identificam o seu produto em si, né? Fazer com que as pessoas lembrem de você com esse símbolo, com alguma cor específica, algum emoji. E esse ícone tem que ser repetitivo para as pessoas sempre associarem isso a você. Então assim, lembrando na época quando eu trabalhava nessa fábrica de roupa, eu sempre ia de batom vermelho. Assim, eu saía de casa às 5h30, não, eu acordava às 5, saía de casa às 6h30, era 6h20, por aí vai, e chegava lá na fábrica umas 6h40, por aí vai. Então eu já chegava na fábrica, já começava a trabalhar às 7 horas com aquele batomzão vermelho, tipo, pá,
sabe? Não importasse o dia, tipo, podia ser segunda-feira chuvosa, eu estava lá de batom vermelho. E eu era reconhecida como a boca vermelha. Eu lembro que tem uma costureira lá na fábrica que sempre eu tratei ela sempre de boa, assim. E ela também, a gente sempre teve uma relação muito boa, assim, sabe? E eu lembro que ela me deu um batom vermelho de presente. Ela falou, Carol, sempre quando eu vejo um batom vermelho, eu lembro de você. Então, pra vocês verem que até lá atrás eu já sabia que esse era o meu símbolo. Quer dizer, até aqui atrás, ó. Olha aqui esse painel aqui. Esse painel eu fiz quando eu tinha 17 anos. Eu fui num fotógrafo aqui em Campo Grande e eu sempre já usava batom vermelho desde quando eu era criança, por aí vai. E aí eu falei pra ele, olha, eu tinha um quadro assim da Marilyn Monroe que era todo preto e branco e tinha alguns focos em vermelho. E eu trouxe essa ideia pro fotógrafo e falei assim, olha, eu quero que seja as fotos preto e branco, mas eu quero que você dê destaque à boca vermelha. E esse foi o grande resultado. Olha que coisa incrível que ficou. Vocês verem, eu tinha 17 anos e é um símbolo meu desde então. Então tá sempre presente, tanto aqui no meu quarto todo, tudo é preto, branco e vermelho. As bocas ali atrás, tudo com vermelho. O meu perfil do Instagram sempre puxa muito pro vermelho também. Então, assim, esses são os meus símbolos. Olha como isso se repete. Até se eu mostrar aqui o meu perfil do meu Instagram aqui pra vocês verem. Ó. Olha lá, ó. A boquinha vermelha aqui, ó. Na bio. Então, isso faz com que as pessoas lembrem de você. Ó. Tem boca aqui também, ó, no destaque. Olha o feed, olha quanta coisa com batom vermelho aqui, ó. Então olha como é que o vermelho ele se repete no meu Instagram. Olha como tem as outras cores, mas a boca vermelha em si, ele tá pregnante em praticamente todas as publicações. Então vocês têm que ver qual é o ícone de vocês. Qual é o ícone que vai se destacar em relação em você, a sua marca e por aí vai, tá bom? Voltando aqui à aula, o próximo são os rituais. Fazer com que o seu ritual seja natural. É um ritual que se repete todos os dias, às 7h30 da manhã, digamos assim, como postar uma frase motivacional todos os dias. Esse já é um ritual, tá? É um ritual igual a minha avó. Ela adora tirar todos os dias foto dos livros, que ela tem uns livrinhos com mensagem assim de todos os dias, né? Então, a cada dia, a cada frase ali, cada página do livro é referente a uma data específica do ano. E todo dia ela faz questão de tirar foto do livro e mandar para o seu grupo as suas pessoas que estão no WhatsApp, né? Seus amigos e por aí vai. Então já é um ritual que ela já se acostumou. Isso faz bem para ela, tanto quanto enviar mensagem de bom dia e boa noite. Então, além dela mandar mensagem de bom dia e boa noite, ela manda também frases assim de inspiração para as pessoas no seu WhatsApp. E as pessoas cobram ela quando às vezes ela demora para mandar a frase do dia. As pessoas ficam, que livro é esse? Cadê a frase de hoje? Porque as pessoas já estão acostumadas em esperar ela enviar essa frase em si. Então já é o ritual da minha avó. Então vocês têm que trazer esse ritual também para o perfil de vocês também. Então assim, eu gosto muito de postar frases motivacionais todos os dias. Eu gosto de mostrar um pouco do meu dia a dia, o que eu tô fazendo, o que eu tô vendo de filme ou série, o que eu tô jogando. Eu gosto de trazer esse meu lado mais pessoal também, sem ser somente o... Então, uma ótima sugestão de vocês fazerem também é gravar um vídeo sobre a sua história também, né? De acordo com que eu sempre vou bater nessa tecla em si. Então, assim, sempre um dia, assim, no seu quarto, um lugar que seja confortável para vocês. E gravem toda a sua história em si, você contando também. Põe tudo pra fora. Então, pega esse vídeo e faça vários cortes de 1 minuto. E aí vocês podem reservar para programar, para postar uma parte de cada história em si a cada domingo, depois da hora do almoço, que é o momento que as pessoas estão cada vez mais reflexivas, né? Pensando assim como é que vai ser ao longo da semana, aí vem assim a parte da sua história, vai ser um momento que elas vão refletir e por aí vai. Então, olha que legal. Quando você pega um conteúdo em si grandão e transforma em vários cortes, você pode programar para postar cada vez a cada domingo, digamos assim, um exemplo em si, já vira um ritual. Então, assim, são 10 episódios, uma parte da sua história, um ritual de domingo. Ou
Vocês podem ir nas ruas e perguntar se as pessoas te conhecem. E aí postar esse vídeo todos os sábados. Ou postar frases motivacionais, academia e por aí vai. Gente, é aquela coisa. Tem que ser uma coisa natural. Não pode ser uma coisa assim... forçada, artificial, sabe? O ritual tem que ser uma coisa natural, assim, bom dia, sendo você e por aí vai. Então, quando você faz uma coisa repetida todos os dias, as pessoas já vão saber que todo dia você vai beber e vai oferecer assim, ó, bom dia. Tudo bem com vocês aqui? Só o fato de você levantar assim uma caneca, beber e por aí vai, isso já vira um ritual na cabeça das pessoas também. O outro fator muito legal também é a linguagem. É como você conversar com um amigo em código, sabe? Igual quando você olha pra sua amiga e ela já te entende só pelo olhar. Sabe, às vezes você tá numa festa, você chega pra sua amiga, você olha assim e ela já tipo, já sei o que você tá dizendo. Sabe, você não precisa nem falar nada, mas ela já vai saber pelo seu olhar o que você quer dizer. A linguagem é praticamente a mesma coisa. Então você cria uma linguagem única que as pessoas vão entender o que você está falando. Então assim, igual o nosso produto aqui, ó, JMD Lovers. Eu poderia muito facilmente criar aqui uma linguagem aqui com vocês. Olá, JMD Lovers, tudo bem com vocês? Porque vocês são nossos seguidores aqui, vocês estão dentro aqui da nossa comunidade, vocês estão juntos conosco nessa jornada milionária digital, então vocês já fazem parte aqui, então já é uma linguagem que eu criei aqui para vocês. Ou, quando a cada aula que eu começo eu falo, olá gente, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos, não sei o que, blá 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 blá. Isso já é minha linguagem, é o meu jeito de dar uma aula, é o meu jeito de gesticular, de fazer assim. Quando termina um beijo eu mando um beijinho. Então essa é a minha linguagem, é um jeito natural meu de ser, que às vezes pode ser diferente até da Lara, que tá dando aula aqui também, aqui para vocês também. Então cada um tem a sua linguagem. Então isso vai te fazer cada vez mais único em relação às outras pessoas, tá bom? Então uma dica é vocês criarem um nome específico para o seu produto ou seu serviço, que vai te fazer diferenciar em relação à sua concorrência. Outra pilar dessa pirâmide toda são os anticrentes. O que são os anticrentes? São os haters. São aquelas pessoas que não concordam com as suas crenças. Gente, é impossível agradar todo mundo. Infelizmente, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Então, sempre vai ter pessoas que vão amar, te admirar e gostar muito do que você faz, do seu trabalho em si. Mas sempre vai ter pessoas também que vão falar mal de você. Então, uma dica nossa aqui, né, do curso em si, é não dar muita importância à minoria que vai falar mal de você. Sempre dar mais importância às pessoas que vão falar super bem de você, que é essa grande aqui, essas pessoas aqui em si. E não focar nessa minoria aqui, tá bom? Então, os haters são as minorias. Tem pessoas que vão se juntar porque não gostam de você. É igual na época da escola, por exemplo. Você não gostava da fulaninha de tal. Aí tinha outras pessoinhas também que não gostavam da fulaninha de tal. Elas se juntavam para falar mal dessa pessoinha em si. Então, praticamente, os anticrentes são assim. Então, a gente tem que saber, já sabe. Você entrou na internet, já tem que ter essa coisa na cabeça. Você não vai agradar todo mundo. E as pessoas não confiam em quem não tem personalidade, em quem não se posiciona. Por exemplo, igual o Big Brother, a Fazenda, sempre tem aquelas pessoas que ficam em cima do muro, sabe? Que não posiciona, não fala se tá no lado A ou B, o que gosta, o que não gosta. Sempre tá aquela coisa neutra, passiva. As pessoas na internet também não gostam disso, tá bom? Mas assim, também não dá o direito também de você falar tudo o que você pensa. Tem que ter cuidado, tem que ter uns limites do que você vai colocar na internet. Tá bom? Então cuidado em falar sobre esse tipo de conteúdo, porque senão você pode perder vários seguidores. Em relação à política, a futebol, a religião e gênero, porque sempre vai ter uma pessoa que torce pelo Flamengo e outra pessoa torce pelo Fluminense, Botafogo, Vasco e por aí vai. Sempre vai ter evangélico, católico e bruxaria, ou sei lá o que. Enfim, gente, sempre vão ter pessoas que vão seguir ideias opostas à sua. Eu já vi um grande influenciador que eu sigo, que ele só tinha um tipo de conteúdo e começou a introduzir política e religião no seu conteúdo em si. E ele perdeu propostas de palestras, ele perdeu vários seguidores, tudo porque ele se posicionou na internet. Então, assim, cuidado com o que você for colocar na internet, tá bom? Porque isso pode gerar vários conflitos e por aí vai, e você vai perder
vários seguidores, pessoas que não seguem ali as suas crenças e por aí vai. E é um caminho que pode acontecer na sua jornada, tá bom? E o outro pilar também dessa pirâmide toda é a liderança. Então, o bom líder, ele inspira e guia. Não é só pelo fato que você fala, mas pelo que você faz. E o exemplo começa com você, tá? Então, você tem que despertar os sentimentos nos seus seguidores. E é por isso que eu coloquei aqui uma maçã aqui da Apple. A Apple, ela segue todos esses pilares aqui dessa pirâmide em si. Então ela tem uma liderança, sempre quando lança algum produto específico, já tem filas de espera de pessoas já querendo loucamente comprar seus produtos, porque as pessoas já sabem que eles entregam qualidade, inovação, tecnologia. Não só vende computador e celular, eles vendem inovação, sofisticação, status, aquela coisa assim de outro patamar. Então, as pessoas que quando compram um iPhone já se sentem dentro de um círculo de pessoas mais premium, digamos assim. Já um círculo de pessoas com poder mais aquisitivo, né? Porque um celular em si não é barato aqui no Brasil. Então, quando as pessoas compram um iPhone, tem o anticrente, vão ter pessoas que vão preferir a Samsung, vão ter pessoas que vão preferir Xiaomi, por aí vai. Não é só que sempre vai ter o iPhone, e ele não vai se importar com a opinião dos outros, e ele sabe que ele é bom. Vai ter a sua linguagem em si, aquela coisa minimalista, branquinho, menos é mais. Em todos os seus aparelhos do iPhone são assim. Tem seus rituais também, as pessoas já sabem que ele é um ótimo produto. Os ícones em si é a maçã, é o menos é mais, aquela sofisticação e por aí vai. Tem as suas crenças, né, de investimento, de tecnologia, inteligência artificial e por aí vai. Então vocês podem ver que até eles contam as suas próprias histórias também. Então, para você ver, trouxe aqui um exemplo de uma maçã. E você já sabe qual é a marca que eu quis dizer aqui, só por causa de um elemento em si. É igual o McDonald's, é igual outras grandes empresas no mundo. Todas elas seguem essas etapas aqui dessa pirâmide. Então eu convido vocês a também a introduzirem esses pilares aqui do Primal Branding no negócio de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula eu vou dizer como montar um Instagram de sucesso do zero, tá bom? Então espero vocês na próxima aula. Beijos, até mais, tchau. Aqui, ó, beijos, até mais, tchau, ó, minha linguagem. Tchau, gente.